Olá, comunidade Speak Star. Hoje a gente vai iniciar então a leitura para Áries, as pessoas do signo de Áries. A gente tem iniciado aqui uma nova playlist que está começando a fazer muito sucesso, que são as leituras mais longas por signo. Então, como que vai funcionar para você que é de Áries? Eu vou tirar uma carta para cada mês, começando a partir de março de 2024 e termina até fevereiro de 2025, fazendo uma leitura das principais tendências e energias para cada mês. E aí sim, obviamente, Áries, você vai poder ouvir o que pode acontecer, recomendações, coisas que você pode esperar em termos de frutos do seu projeto, do seu trabalho, até inclusive algumas recomendações, orientações para você tomar algum cuidado em relação a algum aspecto, tá? Então vamos ver o que o tarô pode falar para você. Essa leitura ela vale para as pessoas que têm signo solar, ascendente ou lua em Áries. Se você nem entendeu, se você nem sabe se você tem ascendência em Áries ou signo lunar em Áries, recomendo que você possa consultar a Maitê. Maitê é minha co-irmã desse canal, ela também é co-criadora desse canal Speak Star junto comigo e ela é astróloga, então ela atende sim quem está no Brasil de uma forma via Skype ou Zoom, tá bem? E ela também, se você estiver na Argentina, ela atende presencialmente, né, pessoalmente, principalmente se você estiver na região de Córdoba, tá? Então é incrível a leitura dela, ela vai poder explicar certinho para você aonde que tá o Áries no teu mapa natal, tá? Todo mundo tem Áries no mapa natal, mas depende de onde que tá Áries no teu mapa natal, ela se expressa, a energia de Áries se expressa de uma forma diferente, tá? E a Maitê vai poder fazer essa leitura de acordo com o dia e horário do seu nascimento, beleza? Então tá bom, Áries, vamos lá então que o tarô já está um pouco ansioso, que eu tô sentindo aqui. Vamos lá então. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 2025, tá bem? Vamos lá então, Áries, começando então com a carta da Torre. Já vou explicar sobre essa carta, tá? Não fica com medo, que as pessoas às vezes têm medo dessa carta. 7 de copas, ok, Áries. Valete de paus. 10 de paus. A carta do sol em julho, interessante. Valete de ouros, maravilhoso. Agosto, setembro, 3 de paus. Outubro, 4 de espadas. Novembro, a carta do mundo. Dezembro, a carta da esperança. Janeiro, 4 de copas. Uau, a carta da fortuna. Que interessante, em fevereiro de 2025 para você, Áries. Uau! Olha, já aviso aqui para você de Áries que é uma leitura muito forte, né? Tem muitas energias aqui, começando já com arcanos maiores, a torre, o sol, o mundo, a temperança e a roda da fortuna. Então, quando tem muitas cartas de arcanos maiores, mostra que vai ser um ano ímpar, com muita energia, muita novidade, muita mudança aí para você, tá, Áries? Então você começa em março, né, com uma energia, com a carta da torre. Essa carta, muitas vezes as pessoas ficam com medo, Áries, porque acha que é uma coisa catastrófica, nem nada. Mas tem um revés aqui dessa carta que mostra sobre uma energia divina, tá? É uma mudança que não é algo que você conseguiria prever. É uma mudança drástica que tem a ver com uma mudança que é provocada por um meio externo, nem é tanto você que estava planejando essa mudança, tá bem? Então a carta da torre representa uma mudança importante que vai acontecer e que está movido pela mão divina e que vai te livrar. Então a carta da torre, toda vez quando aparece, fala sobre livramentos.
E muitas vezes a gente fica um pouco assustado com as mudanças que a vida oferece, não é? Então, às vezes, mudança de trabalho, às vezes é um casamento que não está indo muito bem, às vezes é alguma relação com algum parente que não vai muito bem. Então aqui fala sobre livramento, ruptura, ou seja, tchau, tudo aquilo que é meio que já estava virando um fardo para você e já não vai mais fazer sentido para você a partir de 2024, a partir de 2024, março de 2024, tá? Então a carta da Torre é uma verdadeira benção que fala sobre livramento. Infelizmente, sim, é uma mudança drástica que pode assustar, mas caso ocorra isso, Áries, sempre lembre-se, tem alguma mensagem aqui que tem a ver com algum livramento. Algo está acontecendo que tem a ver, por mais que seja dolorosa essa mudança, tem a ver com algo que eu vou entender no futuro, tá bem? E aí eu vou seguir então, em abril, você segue com a energia de 7 de copas. 7 de copas fala sobre alguma situação, principalmente pode ser no trabalho, ou pessoas que você conhece que são pessoas com difícil leitura, ou situações ou trabalhos que você sente que tem alguma coisa escondida, algo ali que você talvez não reconhece ali logo de cara, entende? Então é importante para você, Áries, de você não ser impulsivo, principalmente no mês de abril. Então, se for apresentado para você propostas, oportunidades, ou se você conheceu alguém, seja no campo do trabalho, como parcerias de negócio, para sócios, ou até se você está mudando de trabalho e você conhecer novas pessoas, fique atento com a tua intuição. Mantenha esse faro atento, esse faro conectado, porque fala sobre situações nebulosas, situações não tão muito claras, então você sente que tem alguma coisa escondida no ar, tá bem? Então é como se você arrastasse alguma coisa dessa energia da Torre, então vai ser provocado algum tipo de mudança e o tempo inteiro você vai ser colocado à prova em relação à tua leitura de pessoas, a leitura de cenários, tá bem? Em maio, então, você segue com Valete de Paus, que é uma energia maravilhosa, principalmente no campo do trabalho, porque ele fala sobre iniciativas que você tomou lá atrás e que começa a se concretizar. Valete, no geral, na carta da corte, fala exatamente disso, a habilidade de você transformar o seu talento em algo concreto, em algo que frutifica, em algo que gera retorno, tá? Então, olha que interessante, é como se você conseguisse já sentir os efeitos desse livramento em março, de você ter visto, né, e visto as pessoas com um olhar um pouco mais cauteloso. Aqui não tô falando para você ficar desconfiado não, mas também não é para você ser livro aberto, tá bem? Obviamente, trate as pessoas com coração, trate as pessoas com educação, etc, mas não precisa entregar logo de cara a sua vida inteira, o seu coração por completo, tá? Então aqui fala sobre você, fique atento, né? Observe mais antes de você tomar a primeira iniciativa. Feito isso, você já recebe então a partir de maio a energia de concretude daquelas ações anteriores que você tomou, ela começa a gerar frutos, tá? Em junho, então, você segue com uma energia de 10 de paus que fala sobre muitos compromissos, muitas atividades que você selou lá atrás. Áries, você que é um signo muito ativo, muito com bastante ações, é uma pessoa muito ativa, né? Que está em vários lugares ao mesmo tempo, uma pessoa muito você circula muito, né? Você tem muitos projetos, muitas atividades ao mesmo tempo. Talvez o mês de junho vai te pedir um descanso, tá bem? Principalmente por esse excesso de compromissos. Então é importante você se equilibrar. Então procure se descansar a mente, descansar o corpo no mês de junho. Em julho, então, você vai ser agraciado com a energia do Sol, que significa como se você estivesse sendo reconhecido em julho deste ano com algum tipo de promoção, como se você tivesse alcançado aquele status, como se você tivesse alcançado aquele objetivo, como se você tivesse concretizado sonhos lá atrás, tá bem? Então, a Áries fala exatamente disso. A energia do Sol vai estar muito presente no mês de julho para você, Áries. Essa carta representa que vai ser o mês em que você vai se sentir leve, alegre, como se voltasse a sonhar, a ser criança novamente, tal qual como aparece aqui, né, na carta do Sol.
Em agosto você recebe mais uma carta, uma energia de valete, só que dessa vez, é valete de ouros, que significa exatamente disso. Lá atrás, então, valete de paus começa a falar sobre iniciativas que começam a aparecer, as primeiras frutos, né, mais concretos. E agora com valete de ouros em agosto significa que esses frutos se tornam um aspecto financeiramente interessante, ou seja, você começa a recolher os frutos financeiros daquelas iniciativas lá atrás. Então, se você já estava investindo em algum projeto, investindo em ações, investindo em algo, vai ser um mês em que você vai receber a outorga, vai receber esse investimento, ok? Em setembro, então, você segue com 3 de paus, que é como se você tivesse aprendido lá atrás a você dar foco àquelas ações que fazem sentido para você. Então, se em junho você estava se sentindo sobrecarregado com um monte de preocupação, você aprendeu essa lição e a partir de mês de setembro você aprendeu a lidar com esses compromissos e a limpar os compromissos, realmente se comprometer com aquilo que vai fazer a diferença e não fazer somente por fazer. Você vai, é como se você tivesse aprendido a deixar a mochila mais leve, ou seja, você deixou para trás aquele peso desnecessário. Sabe quando a gente começa a fazer coisas e de repente a gente está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, sem saber ao certo por que a gente estava fazendo? Então vai ser um pouco essa energia, tá bem, Áries? É como se você aprendesse e você começasse a se sentir aliviado e feliz, sabe? Com as atividades e ações que você se autodenominou. Como se você tivesse realmente falou, ó, essas ações, esses compromissos eu quero e eu vou levar a cabo, tá bem? Em outubro, então, você vai ver, né, outubro, né, é isso mesmo, setembro, outubro, novembro, dezembro, é isso mesmo. Então, outubro você vai se ver numa energia de 4 de espadas, que fala sobre uma energia de descanso merecido finalmente, sabe? Então, um descanso que tem a ver com essa leitura que eu mencionei anteriormente, de 3 de paus. Então, uma vez que você aprendeu a lidar com esses excessos de compromisso e sabe falar nãos, então você aprende a falar não, Áries. É como se você finalmente soubesse o que é paz mental, o que é paz interior. Então finalmente você aprende o que é paz, tá bem? Então outubro, excelente carta que fala sobre descanso. E não é à toa que novembro vem com uma carta maravilhosa, que é a carta do mundo, que fala sobre você finalmente chegar no auge, no ápice de um lugar que você já estava esperando, de um lugar que você já estava almejando. Então a carta do mundo fala sobre conclusões de um trabalho, mas conclusões com grandes louros, conclusões com grandes impactos, conclusões com aquilo que você desejava. Então é o sonho se tornando realidade. E acima de tudo, o sonho se tornando realidade a partir de um equilíbrio que você conquistou. Então esses 4 elementos que aparecem aqui falam exatamente desse equilíbrio entre corpo, alma, mente e espírito, tá bem? E aí você segue então em dezembro, finalizando o ano de 2024 com a carta da temperança. Linda carta, Áries. Ele significa que é como se você tivesse aprendido a equilibrar as energias, equilibrar todas as suas qualidades. Então, Áries, você que é mais impulsivo, ou seja, você já tem um posicionamento mais nato de liderança, você toma a frente, você vai lá e faz, e você toma a responsabilidade para si. É como se você aprendesse em 2024 que sim, você continua com esse espírito de liderança, continua com esse espírito de liderança, de iniciativa, mas de uma forma inteligente, ou seja, você vai começar a também se valorizar o seu equilíbrio, valorizar a sua saúde, tá bem? Então, feito isso, é como se você terminasse o ano de 2024 mais fortalecido com a energia da temperança, como se você mantivesse esse espírito da iniciativa, de liderança, mas com muita direcionada, entende? Você consegue direcionar essa energia e não é algo nada caótico, você aprende isso ao longo de 2024, tá?
Em janeiro, então, você inicia o ano de 2025, em janeiro de 2025, com 4 de copas, que fala sobre, sim, talvez você inicia o ano um pouco borocochosento, talvez pós-Réveillon, pós-Natal, excesso de comida, tá vendo? Intoxicação, né, de muita bebida, muita comida, muita folia, sabe, muitas festas. Pode ser que você inicie o ano de 2025 um pouquinho borocochô, meio que, e agora? O que me resta agora em 2025, tá? E olha só, Ares, não pense você que vai manter muito esse espírito da coisa, porque você vai ser chamado, sim, para novas possibilidades, principalmente possibilidades que estão do lado de você, tá? Então, muitas vezes, esse desânimo que vai iniciar o ano de 2025 é muito mais provocado por esse excesso que acontece no final do ano, sabe? Então, procure manter-se equilibrado, muito na linha do que você aprendeu com a energia da temperança, tá? Então, procure manter-se equilibrado, né? Fique conectado com a natureza, para você não ter que cair nessa energia um pouco do desânimo, da desesperança, tá? Mas feito isso, Ares, você vai ver que muitas vezes a solução está muito do lado para você. Muitas vezes tem a ver com um sono restaurador, uma comida mais saudável, às vezes tem a ver com isso, às vezes você se cercar de pessoas positivamente, pessoas com uma energia mais de good vibe, sabe? Uma energia melhor, uma energia mais positiva. Então, às vezes são coisas mais simples. Então, 4 de Copas fala disso. Se você iniciar o ano um pouco desanimado, saiba que a solução é algo mais simples, está mais do lado, mais do que você imagina, tá? E aí, fevereiro, Ares, maravilhoso, você vem com a roda da fortuna, ano de 2025, um ano em que você vai ter todas as chances e possibilidades de ser uma pessoa que vai ter o retorno financeiro, que vai ter a sua fortuna conquistada, tá? Então, mantenha o foco, mantenha aquilo que você aprendeu em 2024 para você, Ares, porque fala isso, Ares, para você manter esse fogo forte, esse fogo assim, sabe, de liderança, de fazer e acontecer, ela acontece quando você foca, quando você consegue dar uma direção nessa energia que você já sente que você tem dentro. Uma vez feito isso, você vai ver que a sua roda da fortuna sempre vai rodar a seu favor e não de uma forma destrutiva, por onde passa queima tudo, não, porque às vezes você tem tanta energia que parece que você, por onde você passa, parece que está destruindo tudo, quando na verdade o que você aprender ao longo de 2024, que é isso que 2024 veio aqui para você, veio para te ensinar a manter equilibrado, ensinar a ler as pessoas, significa que você vai ter a sua roda da fortuna em fevereiro de 2025 rodando a seu favor. Então, fazendo aqui um resumão do que a gente acabou de ler, em março um grande livramento vai acontecer com a carta da torre, porque significa que você vai se livrar de qualquer situação tóxica, pessoas tóxicas, chefes tóxicos, trabalhos tóxicos, familiares tóxicos. Você vai ver que é um livramento, por mais que você no momento pode até falar, uau, que mudança. Saiba que é uma mudança relacionada ao livramento, daquilo que você não precisa mais carregar. E aí você segue sendo desafiado no mês seguinte, em abril, com um 7 de copas, que significa fique de olho em pessoas ou situações que você não tem muita certeza do que elas querem, qual que é a intenção dessas pessoas, tá bem? Em maio você recebe então a energia do valete de paus, que fala sobre concretude daquelas ações. Você começa a ver os primeiros sinais de concretude daquelas ações anteriores, daqueles projetos anteriores que você tomou, você começa a ver os primeiros sinais de concretização. No mês seguinte, em junho, você vai se ver em uma situação um pouco atarefado, um excesso de atividades e responsabilidades. E se você se sentir assim, significa que é a hora de você aprender a dizer não, aprender a dar foco naquilo, naquelas ações e responsabilidades que realmente vão fazer a diferença para você, para sua carreira, tá? Feito isso, você vai aprender então a iluminar-se, você vai chegar nesse lugar do sol, você vai conquistar aquele objetivo, aquele sonho que você tanto esperava. Você vai se sentir como se fosse uma criança novamente renovada, energias renovadas, como se você estivesse no auge, no ápice da sua conquista. E aí você segue com o valete de ouros em agosto, que significa
aquelas ações anteriores que começaram a se concretizar, agora começa a dar frutos financeiros, tá bem? Em fevereiro não, perdão, em setembro, então com 3 de paus, fala que então você aprende a ter feito, você gerar foco, tá vendo? Então, de 10 atividades, de 10 responsabilidades, você escolheu 3 que realmente vão fazer a diferença para você, que são importantes para você, importantes para as pessoas que você ama, tá? E aí você vai ter realmente, em outubro, um descanso merecido, você aprende a ter paz mental, paz interior, aqueles pensamentos que ficavam te assombrando, te sobrecarregando durante a noite, não vão mais existir, você aprende a equilibrar a tua mente, tá? Não à toa que no mês seguinte, em novembro, você recebe a carta, a energia do mundo, que fala exatamente como se você tivesse conquistado o auge, o ápice, aquilo que você precisava aprender, aquilo que você precisava e almejava tanto dentro do teu espírito, no seu âmago, aquele equilíbrio entre 4 pontos da tua vida, o corpo, a alma, a mente e o espírito, tá bem? E aí você termina o ano com uma energia maravilhosa, com a carta da temperança, que fala sobre você finalmente aprender a selecionar aquilo que você quer, aprender a falar não, e aí mais do que tudo, você conseguir equilibrar o seu ímpeto, a sua energia, o seu fogo para aquela direção, para aquele foco e transformar por onde você passa e não destruir, não é mesmo? Ares, você que tem muito ímpeto, né? Muita energia, muita vontade, tá? Então você aprende em 2024 como se você conseguisse usar e canalizar a sua energia em um sentido. Em janeiro de 2025 você inicia o ano então com 4 de copas, que fala talvez os excessos, né? Então anteriores no mês de dezembro, final de ano, né? A gente bebe bastante, come muito, pode ser que te deixe um pouco borocochô, mas não é nada muito sério, é algo que tem muito a ver com o corpo mesmo, quando a gente está em excesso, né? Quando a gente está muito tempo intoxicando com bebidas ou comidas, então você vai perceber que é um mês em que você vai fazer um detox para iniciar o ano de 2025 com o pé direito e fazendo a roda da fortuna girar a seu favor, tá bem, Ares? Então, essa é a leitura que eu tenho aqui para você, ariano, para os próximos 12 meses aí da tua vida, começando março de 2024 até fevereiro de 2025. É isso aí, então, agora sim, fui!